Acidentes nucleares resultam nos mais sérios desastres ambientais de todos, como em Chernobyl e Fukushima. Mas algumas criaturas que não sabem os perigos de viver em zona radioativa acabam sofrendo as consequências. De deformidades estranhas a adaptações ao ambiente hostil, confira o top 10 criaturas nascidas em desastres nucleares. Percevejo do fogo. Insetos são provavelmente os animais mais resistentes no mundo, como as baratas, que são capazes de aguentar até mesmo bombas atômicas. Mas em Chernobyl, essas criaturinhas sofreram mudanças que podem fazê-las parecer muito diferentes de seu normal. Quanto mais perto você chega das áreas na cidade com radiação, mais estranhos ficam os padrões em suas costas, já que esses insetos são conhecidos por manchas que lembram rostos em suas carapaças. Mas a radiação mudou isso também, com algumas faltando os falsos olhos e outras com manchas irregulares extras. É quase como se estivessem retratando os rostos dos que ficaram presos no incidente quando ele aconteceu. E embora essas mudanças não afetem a forma com que seguem com suas vidas, elas certamente servem de lembrete do que a radiação é capaz de fazer com seres vivos, não importando quão pequeno ou insignificante elas sejam. Aves. Além das mudanças nos insetos de Chernobyl, cientistas descobriram que algumas dessas mudanças também são vistas em pássaros na região que, coincidentemente, tem insetos na sua dieta. As mutações incluem protuberâncias tumorais e até mesmo mudanças em características que os definem, como bicos, coloração das penas e o padrão de suas caudas. Os pássaros normalmente não chegam perto de lugares com alta radiação, mas ainda assim estão sofrendo os efeitos dela através da dieta, e essas consequências tendem a ficar ainda maiores por se exporem à radiação residual persistente. Bons exemplos de grande impacto são as espécies nativas da região, como o chapim-real e a andorinha de bando, que perderam expectativa de vida, com alguns nem mesmo chegando ao seu período de acasalamento. Animais de fazenda. Logo após o incidente de Chernobyl em 1986, os fazendeiros que tinham rios conectados à usina e que foram severamente contaminados após o acidente perceberam coisas estranhas acontecendo no nascimento do gado. Vacas com caras deformadas e cavalos com pernas completamente mal formadas. Só a radiação poderia ser a culpada por essa situação. Os animais que nasciam assim não viviam muito, já que o dano não era só externo. Por dentro, as vacas tinham os órgãos mutados e afetados. Além disso, algumas delas que bebiam água e se alimentavam de plantas, ambos contaminados, desenvolveram a tendência de terem leite radioativo. Foram relatados um total de 400 animais nascendo em 1990 com essas deformidades. Mas com a diminuição dos níveis de radiação na usina principal, esses casos rapidamente diminuíram. Plantas. Muita gente não dá atenção às plantas que sobreviveram em zonas de alta radiação, já que elas não tiveram efeitos negativos aparentes logo que os eventos aconteceram. Muito pelo contrário, elas aprenderam de alguma forma a retirarem nutrientes do solo mesmo na área radioativa. Entretanto, elas não estão exatamente intocadas. Em Chernobyl, árvores possuem marcas do passado, com algumas crescendo de formas esquisitas devido à radiação constante e outras tendo um interior vermelho, melhor visto quando cortadas devido à modificação celular. E descobriu-se que as flores próximas de Fukushima estão crescendo de uma forma peculiar, desabrochando em um formato alongado e semicircular, ao invés do formato circular achatado normal. Borboletas. Não é como se uma delas tivesse ficado gigante e começado a lutar ao lado do Godzilla, e embora isso soe bacana, é melhor que não tenha acontecido. Isso foi observado na região de Fukushima pouco após o acidente, com a espécie predominante de borboleta na área, a grama azul claro, demonstrando mudanças estranhas quando a metamorfose de lagarta para a magnífica borboleta acontece, já que tendem a comer muito durante esse processo e tudo que tinham eram plantas radioativas. Foi descoberto então que algumas tinham corpos completamente diferentes dos insetos comuns, com formatos alongados, deformidades nos olhos e, em alguns casos, asas completamente dobradas como se tivessem sido quebradas ou pisadas por alguém. Isso se deu provavelmente ao fato de que estão muito mais vulneráveis durante essa transição, resultando nessas condições severamente afetadas. Nem todos os animais sofreram os mesmos destinos que estes, já que alguns lugares são seguros o suficiente para acomodar vida, e com a ausência de humanos, elas tomaram as cidades para si mesmas. Cães e gatos. Alguns dos animais mais comuns que se descobriu vivendo em Chernobyl assim que lá ficou seguro o suficiente
foram cães e gatos que tomaram as ruas e casas da região e seguem amigáveis como se fossem de estimação. Os sobreviventes do acidente conseguiram fazer uma comunidade para si, mesmo com as péssimas condições, já que o governo não autorizou as pessoas que foram evacuadas a levarem seus bichinhos de estimação. Eles não aparentam desconforto algum vivendo lá e parecem muito felizes de terem visitantes de tempos em tempos, já que você pode explorar Chernobyl em viagens guiadas. Mas você é completamente proibido de fazer carinho nos bichinhos, já que eles podem carregar poeira radioativa em seus corpos por estarem constantemente em casas ou lugares piores. Raposas vermelhas. Outro canino que prospera na região é a raposa vermelha, que fica muito confortável próximo de florestas e é um animal bastante comum do país. Mas a solitude da construção decapitada serviu a elas muito bem. E, na verdade, por não terem contato com pessoas sempre, são bem amigáveis. Uma até se tornou famosa num vídeo por se aproximar de turistas e de uma equipe de rádio que queria fazer filmagens interessantes. Nesse vídeo, que viralizou, podemos ver a raposinha chegando devagarinho perto das pessoas só para ganhar carne e pedaços de pão como quitutes e transformando isso num sanduba de 5 andares antes de voltar para a segurança da floresta. Macacos. Servindo de substitutos para humanos na região próxima de Fukushima, chegam os macacos, mais especificamente o macaco japonês, que foram vistos andando pelos arredores não muito tempo após os humanos deixarem o local. Contudo, sua estadia não tem sido exatamente segura, já que os macacos que nasceram logo após sua chegada na região, em especial os mais próximos da usina nuclear, nasceram com diversas diferenças quando comparados com espécimes comuns. Pelo menos, é o que diz uma organização ambiental do lugar. Foi determinado que, no geral, macacos nascidos em Fukushima tinham corpos menores, sofriam de anemia e seus cérebros eram pequenos. E, particularmente, as pessoas que vivem nas vilas rurais próximas não gostam de tê-los como seus vizinhos. Os moradores têm medo deles por serem perigosos, além de entrarem com frequência nas suas residências. Ursos. A falta de humanos também trouxe algo bom a Chernobyl, ou pelo menos alguns anos após o desastre. O urso marrom retornou ao local após um século de ausência que se deu tanto ao aumento da atividade humana quanto à industrialização quando a construção da usina começou. Eles tornaram-se o topo da cadeia alimentar na área e ajudaram a estabelecer o equilíbrio natural do local que, depois de muitos anos completamente fechado, serve como um santuário de vida selvagem. Além disso, o temor humano por radiação ajuda a mantê-los seguros de qualquer caçador que possa querer uma pele de urso. Peixes. Levando em conta que o acidente de Fukushima aconteceu devido a desastres naturais, sendo um tsunami o mais impactante, a água próxima à usina foi severamente contaminada. Isso resultou na vida marinha tornando-se radioativa bem rápido devido aos resíduos de césio, o elemento usado para as reações na usina. Além disso, peixes são conhecidos por sua tendência a se movimentarem com as correntes, especialmente o atum, que pode viajar até 8.000 quilômetros durante sua vida. Então não foi uma surpresa achar peixes encobertos de radiação até a costa oeste dos Estados Unidos. Os pescadores de lá ficaram preocupados com seu sustento, já que peixe radioativo não é um bom slogan para os negócios. É impressionante como esses animais ainda possam existir e sobreviver, enquanto os humanos evitam esses lugares tão perigosos. Mas algumas pessoas preferem se preparar quando o inevitável acontece. Clique na imagem na tela para assistir o nosso Top 10 Bunkers mais insanos.